Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 8 decisões super recentes e importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Vamos decifrar juntos o que elas significam. Olha só que pergunta curiosa, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Parece que nada, mas a resposta revela direitinho como o STJ aplica a lei em cenários que são completamente diferentes. A gente vai fundo nessas decisões para entender o raciocínio do tribunal e o que isso muda na prática para o direito aqui no Brasil. Para começar, vamos ver um trio de decisões sobre crimes bem graves. Aqui, a gente vai entender como o tribunal tem, lapidado as consequências para tráfico, porte de armas e homicídio. É um ajuste fino na aplicação da lei penal. Bom, começando com uma pergunta bem direta. A pessoa que usa o carro para traficar, ela perde a carteira de motorista na hora? É automático? Essa é uma daquelas consequências que às vezes passa batido, mas que, na vida real, faz uma diferença enorme para quem é condenado. E a resposta do STJ foi essa aí, um sonoro sim. O entendimento do tribunal é o seguinte: se a pessoa usou o carro ou a moto como uma ferramenta para o crime de tráfico, a perda da habilitação não é nenhuma questão a ser discutida, é um efeito automático da condenação e ponto. E o legal é entender o porquê, né? O raciocínio do tribunal foi bem direto ao ponto. O veículo foi um instrumento do crime, certo? Então só isso já é o suficiente para ativar essa penalidade. Não precisa ficar discutindo se a pessoa era motorista profissional, se usava o carro todo dia para o crime, ou se foi só uma vez. Usou o veículo para traficar, a suspensão vem junto com a condenação. Ainda nessa toada das consequências do crime, vamos pular agora para um caso de homicídio. E aqui o debate fica bem técnico, sabe? É sobre a diferença entre dois tipos de arma, mas é um detalhe que pode mudar completamente a pena do réu. A questão é essa: uma arma com numeração raspada é a mesma coisa que uma arma de uso restrito? E aí que tá o pulo do gato. A decisão do STJ foi categórica. Não são a mesma coisa. O tribunal bateu na tecla de que a lei penal tem que ser lida ao pé da letra. Isso significa que uma arma com um número raspado não pode ser tratada como se fosse de uso restrito, só para aumentar a pena de um homicídio. E por trás dessa decisão tem um princípio que é a base de todo o direito penal, o da legalidade estrita. É basicamente o seguinte: um juiz não pode esticar a lei para prejudicar o réu. A regra tem que ser interpretada de forma restritiva, ou seja, se a lei não fala com todas as letras que a arma raspada entra no bolo, não dá para presumir. Se o legislador quisesse, ele que tivesse escrito lá, preto no branco. Olha esse número aí, 25%. Guarda ele porque ele é a peça-chave do nosso próximo caso. A gente vai falar sobre a regra para a progressão de regime num crime específico, associação para o tráfico, quando tem arma de fogo envolvida. Então, o que o STJ fez aqui foi esclarecer um ponto bem importante. O crime é a associação para o tráfico, certo? O uso da arma entra como um agravante, um extra. Mas, segundo o tribunal, só o fato de ter uma arma na jogada já transforma a situação em grave ameaça. E qual a consequência disso? A regra para conseguir progredir de regime fica mais rígida. Aí entram os 25%. Tem que cumprir, no mínimo, 1/4 da pena. Beleza? Agora a gente muda um pouco o foco, vamos para uma segunda parte que mistura uns temas que, olha, parecem não ter nada a ver um com o outro. A gente vai falar de pesca de polvo, depois de crimes contra a honra e terminar com um caso sobre a Defensoria Pública. E aqui está o tal caso da pesca do polvo. É um exemplo clássico de livro mesmo de um princípio do direito. Funciona assim. Imagina que uma lei nova é mais boazinha com o réu do que a lei antiga. Essa lei nova tem que valer até para quem foi condenado lá atrás. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Uma nova portaria liberou a pesca onde antes era proibido. Resultado, aquilo deixou de ser crime. E a condenação que já existia foi para o lixo, anulada. Vamos falar agora de crimes contra a honra. Teve um julgado com duas conclusões importantes. A primeira é sobre a retratação. Sabe quando a pessoa que ofendeu volta atrás e se desculpa? Então, o STJ disse que esse ato é unilateral. O que isso quer dizer? Que não depende da vítima aceitar as desculpas. A pessoa se retratou da forma correta, a punibilidade acaba ali, mesmo que o ofendido continue magoado. O segundo ponto, desse mesmo caso, reforça uma ideia super importante: a palavra da vítima. Em crimes como a injúria, que muitas vezes acontecem, no particular, sem ninguém vendo, o que a vítima diz tem um peso muito grande. Mas claro, não é só a palavra dela e pronto. Precisa ter coerência e estar apoiada em outros elementos de prova que estão no processo. Para a gente fechar esse bloco, uma questão mais institucional. Imagina a cena: um defensor público, no meio do seu trabalho, leve uma multa. A pergunta é: a Defensoria Pública, a instituição em si, pode ir à justiça para tentar anular essa multa aplicada ao seu membro? E a resposta, de novo, foi um grande sim.
Essa decisão é uma vitória e tanto para a Defensoria. É o STJ dizendo que a instituição não só pode, como deve defender as prerrogativas dos seus defensores. O raciocínio é que, quando um defensor é multado no exercício da função, o ataque não é só a ele como indivíduo, mas à própria instituição e sua capacidade de atuar. Chegamos na nossa última parte. E agora o assunto é um dos mais quentes do processo penal: provas. A gente vai ver duas decisões que mexem com a forma como as provas são conseguidas e, principalmente, como elas podem ser usadas num julgamento. Antes de mais nada, vamos alinhar um conceito. O que é o tal do testemunho indireto? É o famoso hearsay, o ouviu dizer, o disse-me-disse. É basicamente quando a testemunha no processo não fala o que ela viu, mas sim o que outra pessoa contou para ela. E sobre isso, o STJ tem uma regra geral que é bem firme. Ninguém pode ser mandado para o júri popular que julga crimes contra a vida com base apenas nesse tipo de testemunho. Um ouviu dizer sozinho não basta. Precisa de prova mais concreta. Só que, sempre tem o só aqui, né? É aqui que entra a reviravolta e a gente volta para a nossa pergunta lá do início. O tribunal fez o que a gente chama de distinguishing, ou seja, uma distinção. E qual foi a distinção? O crime organizado. O STJ reconheceu que em cenários de facção, de intimidação, onde a lei do silêncio impera, as testemunhas têm medo de falar. E aí, nesse contexto tão específico, o ouvir dizer pode sim ganhar mais força e ser considerado. É a lei se adaptando a uma realidade bem dura. E para fechar, vamos falar de um tema super comum e sempre polêmico: reconhecimento de suspeitos. A gente tem de um lado aquele procedimento todo formal que está na lei, né, com as pessoas enfileiradas. E do outro lado, a gente tem o reconhecimento espontâneo, aquele feito ali na hora, no calor dos acontecimentos. A grande questão é, e aí, qual vale mais? A decisão do STJ aqui foi bastante prática. O tribunal entendeu o seguinte: a lei diz que o procedimento formal deve ser feito quando houver necessidade. E quando há necessidade? Quando existe alguma dúvida. Então, se a vítima, logo depois do crime, aponta o suspeito com total certeza, sem ninguém ter induzido de forma espontânea, esse procedimento formal todo se torna dispensável. A lógica é que essa identificação feita no calor do momento pode ser até mais confiável do que um procedimento formal que, convenhamos, às vezes pode acabar confundindo mais do que ajudando. Seja no caso do testemunho indireto no crime organizado ou no reconhecimento de um suspeito, todas essas decisões que a gente viu hoje têm uma coisa em comum. Elas mostram a STJ nessa busca constante por um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio muito delicado entre seguir a lei ao pé da letra, o formalismo, e atender às necessidades práticas para que a justiça realmente aconteça. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Onde que está essa linha? Até onde as regras podem ser flexibilizadas para que a gente chegue na justiça de verdade? Uma coisa é certa, a resposta, como a gente viu, está longe de ser simples.